Ora, sejam muito bem-vindos. No dia de hoje decidi utilizar este episódio para falarmos um bocadinho sobre o centenário do 28 de Maio, inclusive quando estiverem a ver será dia 28 de Maio e, portanto, vamos contextualizar um bocadinho a data e tudo o que a antecedeu e que a sucedeu. E desafiei no dia de hoje o professor Jaime Nogueira Pinto, portanto, muito obrigado, antes de mais, por ter aceito o desafio. E gostava, antes de mais, de lhe perguntar um bocadinho sobre o 28 de Maio, mas recuar antes do 28 de Maio. Portanto, houve várias formas de instabilidade no final da Primeira República, política, económica, muitas delas também acabaram por ajudar a culminar no 28 de Maio. Eu se calhar pedia-lhe primeiro essa contextualização. Como é que chegámos ao 28 de Maio? Ora bem, normalmente os regimes políticos, chega-se lá, quando há rupturas, não é? Chega-se lá porque o regime anterior não está a funcionar, quer dizer, normalmente os regimes, quer dizer, aliás, Portugal, como dizia o João Franco Castelo Branco, o João foi primeiro-ministro do rei Dom Carlos, e esteve na origem, de certo modo, foi para acabarem com ele que assassinaram o rei. O João Franco dizia que em Portugal não são normalmente as oposições que ganham, são os regimes que perdem, são os regimes que caem. E eu acho que esta observação dele é profundamente certa, não é? E, portanto, aqui deu-se... Quer dizer, a República veio com grandes... República, primeiro, o Partido Republicano é um partido interessante e curioso na sua história, porque começa, não tinha grandes apoios, e o momento que o Partido Republicano sobe pela primeira vez, e viu-se isso nas eleições em Lisboa, é a seguir ao ultimato. Os republicanos já tinham feito uma certa força em 1880, tinham usado muito o tricentenário da morte de Camões para valorizarem a República, sobretudo para lá está, que eu estava inicialmente a dizer, para desvalorizarem a monarquia constitucional dos Braganças, contrapondo os tempos gloriosos do século de ouro português, ou seja, do século XVI, exatamente à apagada e vil tristeza do século XIX, da Constituição, constituída monarquia constitucional. Depois, tinham alguns seguidores em Lisboa e no Porto, mas nada de extraordinário. Também é preciso ver que na época a esmagadora maioria dos regimes na Europa são monarquias constitucionais. Temos depois a Rússia, que ainda tem, que ainda é uma monarquia mais tradicionalista e ainda com grande poder do czar, da coroa, mas, de maneira geral, a regra é as monarquias constitucionais. Repúblicas. A França, desde 1871, Terceira República, República dos Duques, aliás chamada, é numa primeira fase, e a Suíça, o resto, tudo monarquias. E, portanto, os republicanos não tinham, assim, grande apoio. Tinham algum apoio, pequena burguesia, classe média, nascente, em Lisboa e no Porto, mas depois tem uma subida grande com o ultimato inglês, porque o ultimato é apresentado exatamente como uma cedência da coroa portuguesa à coroa inglesa, como se fosse uma espécie de conspiração das monarquias. Portanto, a coroa portuguesa e o rei Dom Carlos, recém-chegado ao trono, é apresentado, portanto, como uma espécie de vassalo da Inglaterra, não é? Os ingleses mandam, o Lord Salisbury fez o ultimato e, portanto, os ingleses mandam em Portugal. E isso, pela primeira vez, de facto, há algum surto de apoio ao Partido Republicano. Enfim, não teve depois grande sucesso nos anos seguintes. João Franco tentou criar uma direita diferente, com algum dinamismo social, apoiar-se nas classes médias nascentes de Lisboa, tentou mudar isso e, de facto, enfim,
com o assassinato do rei Dom Carlos, que foi um assassinato político para levar à admissão do Presidente do Conselho de Ministros, de João Franco, que aliás logo a seguir Dom Manuel demitiu, não é, de Presidente do Conselho de Ministros, e a República depois também se proclamou com uma espécie de golpe de sorte em Lisboa, quer dizer, não houve, quer dizer, não se podia dizer que o país fosse maioritariamente republicano, o país era relativamente conservador e, portanto, o que é que acontece? A República enraiza, tem alguns apoiantes de facto em Lisboa e no Porto, e depois também Afonso Costa, que é o grande líder do Partido Republicano Português. Afonso Costa faz aquilo que, enfim, que os poderes, quando podem, fazem, adapta as leis eleitorais à sua vantagem, não é? E, por exemplo, não dá voto às mulheres, as mulheres não têm voto na Primeira República, e é bastante, organiza os círculos eleitorais da maneira mais conveniente para o Partido Republicano, para os chamados democráticos, que eram os do Afonso Costa, e a seguir, mesmo os outros partidos mais moderados da República, essas figuras, praticamente os democráticos vão dominar sempre a República. Isso depois causa várias revoltas. A primeira é chamada a ditadura de Pimenta de Castro, depois é a tentativa de Sidónio Pais, também em dezembro de 1917, portanto está Portugal em guerra. Em dezembro de 17, Sidónio faz um golpe militar que triunfa. É uma figura muito interessante porque é um caudilho, é um líder, é um grande líder, tem de facto carisma, não é aquilo que normalmente, até muito abusivamente, às vezes se atribui a muitos políticos, carisma, que era uma coisa dos santos, não é? Mas ele consegue, de facto, um grande apoio popular, não é? Na República, o Presidente da República era eleito pelas duas câmaras do Parlamento, não era eleição popular, não é? Ele faz uma eleição popular e é eleito com uma grande maioria. Depois também é assassinado, quer dizer, aliás, eu acho que a esquerda portuguesa tem essa característica também histórica, que quando é preciso recorre a formas superiores de luta e aí matam, como tinham morto o Dom Carlos para se livrar de João Franco, matam o Sidónio para se livrar do Sidónio, não é? Foram 2 anos, não é? O Sidónio não, o Sidónio é 1 ano. O Sidónio faz o golpe em dezembro de 17 e é assassinado no dezembro seguinte por um tipo chamado José Júlio da Costa, que era um bocado anormal, tinha umas instâncias, já tinha passado pelos hospitais de psiquiatria e não sei o quê, depois também acabou relativamente mal, mas que nunca se percebeu muito bem como é que ele tinha aparecido. Mas depois seguiu-se um período de bastante instabilidade e depois há um movimento muito importante que é o 18 de Abril de 1925, que é uma espécie de golpe preparatório, é um golpe que falha, mas que é uma espécie de golpe militar preparatório. Há bastantes combates em Lisboa. Aliás, estes movimentos todos na Primeira República, normalmente em Lisboa, são duelos de artilharia. E há uma coisa também muito curiosa que eu gosto de referir. Normalmente, quando só há militares de um lado e do outro, não há grandes vítimas. Os recontros sempre mais sangrentos na República é quando há civis armados de um lado, pelo menos, ou de um lado e do outro, ainda mais grave. E mesmo separados ideologicamente não há grandes vítimas? Não, quando são só militares não há grandes vítimas, até porque já há telefone e, portanto, normalmente os militares são sempre das mesmas gerações. É um bocado aquelas cenas que também nós tivemos no 25, no PREC, não é? De
mais ou menos se entenderem e falarem e depois haver enfim, pronto, o que é aliás, enfim, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas o 28 de maio, portanto, é um golpe mais profundo. Mas, entretanto, há um fator que eu acho que é muito importante, e eu, aliás, acho que é importante. Olha, eu tenho aqui um livro que já agora queria partilhar convosco, que é um livro do José Luís Andrade, que é um grande amigo e está connosco, tem estado connosco nestas várias empreendimentos que temos procurado fazer, como este que está aqui, enfim, da Crítica 21. E o José Luís Andrade tem este livro que eu aconselho vivamente, com uma história e os detalhes da conspiração para o 28 de maio. Mas há aqui um fator que eu acho que também é muito importante referirmos, que é a ruptura internacional que se deu com a Grande Guerra. A Grande Guerra acabou, de certo modo, com um viver burguesmente e tranquilamente, em que, de certo modo, já estava a Europa, com o nascimento das classes médias, com toda aquela... o fim da chamada Belle Époque, não é? Portanto, que era um período, enfim, de grande crescimento na Europa, industrial, melhoria da vida das pessoas, aparecimento das classes médias, e a Grande Guerra atirou para as frentes de combate milhões de jovens que durante 4 anos, os que viveram para isso, se foram matando de uma forma bastante estúpida. Aliás, o Alan Clark, que foi um ministro da Defesa da Thatcher e que eu conheci, tinha um livro muito interessante sobre os ingleses na Grande Guerra, que era Lobos Comandados por Burros, porque de facto aqueles generais fizeram, enfim, na Grande Guerra, como quando a situação parou, não é? Com as trincheiras, com a Guerra das Trincheiras, normalmente aquelas saídas das trincheiras eram suicidas para quem saía, quer dizer, já havia metralhadoras e, portanto, aquilo era um ceifar. E esses anos de guerra em que morreram, de facto, vários milhões, sobretudo de militares, quer dizer, a Grande Guerra não tem muitas baixas civis, ao contrário da Segunda Guerra Mundial. Foi, de facto, uma ruptura muito grande na Europa. E houve uma segunda ruptura também, que veio na sequência da Grande Guerra, que é a tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques, que introduz, digamos, uma ruptura ideológica muito forte. Enfim, como penso que muitos saberão, essa tomada foi bastante sangrenta, e a seguir sucedeu uma guerra civil na Rússia dos vermelhos, portanto, contra os brancos. Os vermelhos eram os bolcheviques, os brancos era uma coligação anti-bolchevique, havia de tudo, havia monárquicos, havia republicanos, havia religiosos, porque de facto a tomada de poder dos bolcheviques foi vista como uma revolução de classe que exterminava as outras classes. Quer dizer, há aquela ideia, há um historiador alemão, Nolte, que fala em genocídio de classe, porque de facto a classe alta e uma parte da classe média nascente na Rússia foram liquidadas, como depois foram liquidadas o clero ortodoxo, como foram perseguidas as religiões, como foi tudo isso. E isso provocou na Europa, enfim, esse fator também existiu em Portugal, provocou na Europa uma espécie de medo atávico ao comunismo e à Revolução Comunista, que vai explicar, de certo modo, o fim dessas monarquias constitucionais, digamos, dos Estados liberais, do constitucionalismo liberal, e a sua substituição em 2 vias. Uma
de que fará parte depois a solução portuguesa, que é uma via mais nacional-conservadora e autoritária, com normalmente o aparecimento de golpes militares, com o aparecimento depois de figuras líderes importantes, ou a maior parte deles são também militares, mas outros são civis, como vai ser o caso português com Salazar, e portanto o tal clima do iliberalismo, ou seja, aparece não só o comunismo como um espectro que é preciso combater e que paira nos ares, paira sobre a Europa, mas também a ideia de que para combater eficazmente o comunismo, naturalmente tem que se acabar com as instituições do Estado liberal. Portanto, estes movimentos são também iliberais, usando uma expressão que agora está muito da moda. Está muito na moda. Eu também escrevi um livro sobre a Primeira República, que está aqui, onde, exatamente na parte final, conto essas origens do 28 de maio. O 28 de maio, curiosamente, para muita gente que não saberá, é também, ou saberão, partindo agora de que vão pensar nisso, é também um movimento essencialmente de quadros médios. O general Gomes da Costa é levado para endossar, de certo modo, é levado por civis, vai para Braga, começando a viajar na véspera, dia 27 de Lisboa, vai para Braga, 27 não, até 26, vai para Braga levado por civis, não é? Chega a Braga na noite de 27 para 28 e é apresentado, digamos, à oficialidade das unidades de Braga, ao Regimento de Infantaria 8, se não estou em erro, ao Regimento de Cavalaria 11, e essa oficialidade está mais ou menos conspiratória, mas é uma oficialidade de capitães e tenentes. Os coronéis não se mexem. Aliás, é curioso porque nesses diálogos dizem os coronéis não se mexem, mas também não impedem. Um bocadinho como no 25 de Abril. Portanto, é uma classe que, de uma maneira geral, não conspira contra a República, mas também não se opõe. Aliás, era uma praxe que havia, que normalmente quando os comandantes de unidades eram convidados para uma revolta, se não queriam alinhar, a regra, enfim, o princípio, na cultura militar dominante, o princípio era que não se opunham, não iam ao quartel nesse dia, por exemplo. É uma coisa curiosa, mas isso explica, quer dizer, a continuidade, a instabilidade da República também, normalmente, lá está, os golpes eram militares, eram em Lisboa, praticamente não há, a maior parte dos golpes que têm algum sucesso ou alguma importância estão todos em Lisboa, quer dizer, não há praticamente, o 28 de maio é o contrário, o 28 de maio é o resto do país que marcha para Lisboa. Mas os golpes na República, os movimentos militares, de um lado e do outro, normalmente todos passavam em Lisboa. E eram, como eu já disse, duelos de artilharia. E depois isto sumou-se numa grande instabilidade política, que em 16 anos houve 45 governos. Portanto, o país estava de facto farto disto. E claro que os democráticos, não é? Por um lado, perseguiam os católicos e os monárquicos, perseguiam-os ativamente e, portanto, nunca lhes deram direitos, e até alguns republicanos conservadores, mas, por outro, também reprimiam brutalmente à esquerda. Aliás, o Afonso Costa chamava-lhe o racha sindicalistas, porque, de facto, a maneira como eram reprimidas as greves, as manifestações operárias, etc., mas eram muito, muito, muito violentas, quer logo no princípio da República, quer nestes últimos anos
nos últimos anos da República. Curiosamente, até com um facto que é muito interessante. A tropa toda que vem, o 28 de maio é o início em Braga, depois passam-se várias coisas, vários acontecimentos, com adesões e não adesões, etc. Mas, de uma maneira geral, há uma grande adesão das várias divisões do país, Évora, onde estava o general Carmona, etc. Mas essa tropa toda vem para Lisboa de comboio e não há sabotagens. Os sindicatos não fazem nenhuma espécie de oposição. Podiam ter feito, podiam fazer sabotagens, como fizeram várias vezes, em linhas, caminhos de ferro, podiam fazer greves, tudo isso. Não há. Portanto, quer dizer, essa linha sindicalista e está também contra os democráticos. Havia uma conivência com... Há alguma conivência, há uma conivência objetiva, depois deixará de haver, mas no princípio há. Perguntava-lhe agora, e já que estava a falar do início do 28 de maio, eu queria questioná-lo sobre alguma diversidade ideológica que havia também dentro do 28 de maio e qual é que foi a linha que vingou propriamente. Os oficiais há claramente, como muitas vezes acontece nas coisas políticas, há três linhas, digamos, nestes ataques à República, ou neste ataque à República. Há uma linha que são os republicanos conservadores, que acham que o monopólio do Partido Democrático ganha sempre as eleições, que é um desvio à República e, portanto, o que eles pretendem é afastar o Partido Democrático, primeiro foi de Afonso Costa, depois é de António Maria da Silva, é afastar esse partido do poder. Mas, de resto, manter essencialmente as instituições da República. Isto é uma linha que é representada por um oficial de marinha que aparecerá também no 28 de maio, não é do núcleo de Braga, por definição, está em Lisboa, que é o comandante Mendes Cabeçadas. Depois, há uma linha que é uma linha que eu chamaria um bocado nacional-conservadora, onde apareciam também alguns monárquicos, mas que querem mudar o regime. Ou seja, querem acabar com o regime. E depois também já aparecem alguns oficiais que já estão, digamos, informados e, de certo modo, com simpatias, por exemplo, pelo fascismo italiano que governava a Itália desde outubro de 22, da marcha sobre Roma de Mussolini, que no fim do mês de outubro foi chamado pelo rei para a presidência do Conselho de Ministros e, portanto, que estavam o fascismo em Itália também. E a linha era expressiva? Essa linha era expressiva? Não, quer dizer, vê-se depois, talvez não fosse muito, até porque depois essa linha mais tarde, nos anos 30, vai ser uma linha que vai alinhar, de certo modo, com o Partido Nacional Sindicalista, do Rolão Preto, mas acaba por não prevalecer, porque a linha que vai prevalecer em Portugal, mas curiosamente é talvez a linha mais importante nesses movimentos todos europeus, antiliberais, mas que também, de certo modo, foram acordados para as rupturas por causa da Revolução Comunista e do radicalismo, não era só dos comunistas, mas, por exemplo, dos anarcossindicalistas, etc., que, por exemplo, se vê muito. Nós tivemos em setembro de 1923, em Espanha, houve um movimento militar do general Miguel Primo de Rivera, que triunfou e que governou até 1930, se não estou em erro, e que foi muito provocado por duas coisas: a agitação social comunista na Andaluzia e, sobretudo, a violência política separatista e anarcossindicalista em Barcelona. E, portanto, o Primo de Rivera faz essa intervenção militar, não é? Que é uma intervenção militar, essa
que institui uma ditadura militar em Espanha. É suspensa a Constituição, acho que de 1876, que era a que estava em vigor. São controladas as publicações, estabelece a censura, etc. Os partidos políticos são proibidos, com exceção de um partido que é criado para apoiar, que se chama curiosamente União Patriótica, que é o partido que vai apoiar o Primo de Rivera e a ditadura de Primo de Rivera. Essa ditadura de Primo de Rivera tem depois uma evolução tecnocrática e tem impacto no desenvolvimento económico em Espanha, né? Numa linha de modernização da economia e tem força. Claro que é mais fácil fazer coisas em ditadura ou com um sistema autoritário em que não há oposições, portanto, do que fazê-las, digamos, em democracia. Mas, de qualquer maneira, essa linha de Primo de Rivera que triunfa dá lugar, de facto, depois a algum tempo, dos tais tecnocratas, que é uma figura que também vai ser muito importante na Revolução Portuguesa e no salazarismo e no Estado Novo, não é? Portanto, há essas várias linhas, mas, essencialmente, ideologicamente, é o que está na moda no tempo, por um lado, os republicanos conservadores, por outro, digamos, um restauracionismo, uma linha mais nacional conservadora, mas não fascista, e depois já há os elementos pré-fascistas ou pró-fascistas que também já aparecem na sociedade civil e aparecem também, com certeza têm algumas simpatias no exército. Mas não vão ser os preponderantes. De facto, aqui há um problema, que é encontrar um líder. Os militares falham. Qual era o grande problema português? Era um problema financeiro, de dívida muito elevada. Essa dívida também já era importante anteriormente, mas subiu muito com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, que foi uma ideia muito dos democratas, de Afonso Costa, de João Chagas, que na altura era embaixador em Paris. Quer dizer, achou-se que era uma forma da República Portuguesa ser mais facilmente aceite internacionalmente, exatamente num quadro que era predominantemente monárquico, se a República entrasse ao lado dos aliados. Curiosamente, o exército nesse tempo era partidário de uma intervenção e de uma proteção alargada às então colónias portuguesas em África, não é? Que algumas, que era o caso quer de Moçambique, quer de Angola, tinham vizinhanças com áreas controladas colonialmente pelos alemães, portanto, é o sul de Angola, norte de Moçambique, etc. E portanto, há para aí o próprio exército e os quadros do exército achavam que aí se devia reforçar e defender essa parte do então ultramar, ou das colónias africanas, mas eram contra a intervenção na Europa, porque achavam, e corretamente, que Portugal não tinha quer dizer, numa altura que os exércitos dos países principais interventores, dos ingleses, dos alemães, dos franceses, já estão mecanizados. Nós não estamos mecanizados, as peças de artilharia ainda são transportadas, puxadas por Moares, portanto, esse problema é um problema sério e, portanto, há uma grande crítica à intervenção dentro do próprio exército. Mas não há dúvida que Afonso Costa e os seus, não é, forçam essa entrada e, de facto, Portugal, enfim, envia
o CEP, Corpo Expedicionário Português, para a Flandres, onde vai, aliás, sofrer mais derrotas que alcançar vitórias, não é? Sobretudo aquela derrota famosa do 9 de Abril, que nós, aí não sei, nunca percebi muito bem, mas comemoramos, somos como alguns países que têm, comemoram o seu dia é o dia de uma grande derrota, e nós, de facto, essa batalha de 9 de Abril de 1918 foi uma derrota, e muitos dos oficiais do 28 de Maio ficaram muito traumatizados por esse comportamento dos republicanos na Grande Guerra, naquela ideia que os mandaram para a França combater, mas não lhes deram as condições militares, de armamento, de treino, de preparação, etc. Não vieram e, portanto, isso saudou-se no desastre da Batalha de Lally, não é? Era um rio, o rio Li. E é mais ou menos isto, quer dizer, agora, onde é que está o poder? Isso aí Salazar tem muito a noção, porque lá está, Salazar é chamado como um tecnocrata das finanças. Muitos alunos, muitos oficiais, os oficiais nesse tempo frequentavam também a universidade, e havia muitos que tinham sido ou foram alunos dele em Coimbra, e portanto era uma figura respeitada, quer dizer, muito respeitada no seu saber financeiro, mas era mais que isso, não é? Mais que um tecnocrata das finanças. De qualquer maneira, os oficiais médios, os tais que são o nervo do comando do 28 de Maio, têm a noção de que o grande problema do país é o problema económico e financeiro, e que Salazar é um perito nessa matéria. E é muito interessante, porque quando a gente vai ver os discursos de Salazar, vê que ele, quando passa a ser Ministro das Finanças, em 28 de abril de 1928, o Salazar faz, e muitas vezes isso vem nos textos dos discursos, não é? Faz discursos para a guarnição militar de Lisboa, portanto, para que é que o Ministro das Finanças fala para a guarnição? Quer dizer, podia falar para os generais, podia falar para um número restrito, mas não, ele fala para os oficiais da guarnição, que serão, presumo eu, centenas, não é? Portanto, ele vê desde o princípio que o poder está naquela espécie de MFA, avant la lettre, mas que são quem manda, que é os tenentes e os capitães, esses quadros médios militares, que são, enfim, foram o ponto de partida do 28 de Maio e são eles que, de facto, põem e tiram os generais, não é? E no caso do período inicial da ditadura, que também é marcado por instabilidade, há uma disputa entre Mendes Cabeçadas, que depois é afastado por Costa Gomes e por sua vez derrubado por Gomes da Costa. Por Gomes da Costa, desculpa, exatamente. Exatamente. Afastou muito bem. E depois por Oscar Carmona, e o que é que estas tensões mostravam sobre a ditadura quem decide, e sobre os vencedores das três linhas, mas quem decide, no fundo, é esse coletivo de oficiais. Eles estão ali acampados em Sacavém e são eles que decidem. Quer dizer, quando se está a ler, por exemplo, aqueles livros que o João Amial publicou sobre o 28 de Maio, que são um bom repositório com artigos e jornais da época, etc., vê-se que onde se faz e desfaz as chefias é no acampamento. É uma espécie de comitês militares, é uma espécie, usando uma expressão que já estava em moda na época, é uma espécie de sovietes de capitães e de oficiais, que são quem manda e quem põe e tira. Lá está, primeiro, como o Alexandre estava a dizer, primeiro os partidários de Gomes da Costa afastam Mendes Cabeçadas,
e depois Carmona é uma espécie de solução ao centro, não é? Não é bem ao centro ideológico, mas Carmona era um oficial de Estado-Maior, era um oficial, não era bem um oficial combatente, mas era um homem muito diplomata, muito coisa, e que faz de facto ali uma certa média do poder militar, não é? Agora, de facto, qual era o problema do regime e da ditadura militar? Era resolver o problema financeiro. E, portanto, Salazar... Só que Salazar não era só um técnico de finanças, não é? Era muito mais que isso. Tinha pensamento político que tem, essencialmente, duas fontes, que é o morrazismo. Portanto, Salazar era muito influenciado, como toda a gente nessa época. As pessoas cultas em Portugal liam francês e eram muito influenciadas pela França. E na França havia um movimento, que é l'Action Française, de Charles Maurras e de outros, de uma série de intelectuais e políticos franceses. Inclusive tem ali atrás na crítica os nacionalismos franceses, exatamente. Está ali por cima, exatamente. Está ali. Barrès, Maurras, Péguy. Portanto, lá está, Barrès, que é um nacionalista não monárquico, é um nacionalista republicano, Maurras, que é um nacionalista racionalista também e monárquico, e Péguy, que é um cristão e que até foi um homem que naquela polémica do caso de Dreyfus era de Dreyfusard, quer dizer que a França se dividiu entre os anti-Dreyfusard, que eram Maurras e Barrès também, e os Dreyfusard, o Charles Péguy é um Dreyfusard, mas é depois um patriota e é um grande nacionalista e patriota, e vai morrer depois, logo nos primeiros tempos de guerra, vai morrer na frente de combate. Ele nessa altura era oficial, mas é voluntário, já tinha mais de 40 anos e morre logo nos primeiros tempos de guerra. E, portanto, essa gente tinha muita influência em Portugal, porque no fundo era o que se lia, o francês, já o próprio Hesse, aliás, fala do comboio de livros que vinham de Paris, não é? Que era aguardados com grande ansiedade em Coimbra, não é? Ele fala muito disso, não é? Do tal comboio de livros de Paris. E, portanto, Salazar tem duas raízes importantes das suas convicções. Por um lado, o Maurras e o racionalismo maurrasiano, porque Maurras é um racionalista, é um racionalista, enfim, monárquico, mas acima de tudo muito preocupado com a integridade francesa e tudo isso. Salazar, por um lado, tem esse lado maurrasiano e, por outro, tem, enfim, uma grande influência da chamada doutrina social da Igreja, que era uma linha, ainda agora recentemente aqui em Portugal, e eu escrevi, aliás, sobre isso, houve uma grande confusão por causa daquelas afirmações do André Ventura sobre a reforma antecipada, e punham nisso como se fosse uma coisa de esquerda. Não é uma coisa de esquerda, por acaso não é uma coisa com que eu concordo, porque acho que nos seus dados não é realizável e que não está, a situação portuguesa não é para isso, mas não é por ser de esquerda. Quer dizer, a direita tem uma fortíssima tradição social, com duas origens, aliás. Uma origem é na própria doutrina social da Igreja e outra origem é no fascismo, na chamada direita revolucionária, que, aliás, é precursor de muitas medidas sociais. Além de se ignorar, por exemplo, que os primeiros Estado que pôs medidas sociais importantes, reforma, prestações sociais e tudo isso, foi a Alemanha de Bismarck, não é? Nos anos 80, se não estou em erro, que instala uma série de seguros, até seguros de saúde e coisas desse tipo,
Foi uma coisa que o Bismarck negociou com os sindicatos alemães. E depois o fascismo, em 1927, a Carta del Lavoro, são as primeira vez que se contempla a ideia de férias pagas para os trabalhadores. A esquerda dizia muito, e isso estava metido na cabeça das pessoas, que quem tinha trazido isso eram os governos do Front Populaire, portanto, socialistas e comunistas, em 1936, em França. Não, é falso. A Carta del Lavoro, que é de 1927, já tinha isso bem estabelecido. Portanto... Um parênteses, quando fala da questão portanto, da esquerda e da direita, e até dá o exemplo do caso de André Ventura, quando fala da questão, portanto, das medidas sociais à direita e da esquerda, para as pessoas que nos ouvem, como é que fazia essa distinção entre a esquerda e a direita social? Não, a direita, vamos lá ver, a direita pensa, acima de tudo, na nação. A direita, hoje, o que mais caracteriza a direita é o seu antiglobalismo. Quer dizer, se quiserem chamem-lhe outra coisa, não sei, mas nacionalistas. Claro. Mas quer dizer, a ideia de que é melhor vivermos em Estados nacionais independentes do que estarmos a viver em grandes confederações como a União Europeia, ou até mesmo num Estado único mundial, globalizado, para mim, é a questão mais importante para distinguir a direita da esquerda, quer dizer. A esquerda é globalista, põe como preocupação máxima a humanidade, que é uma coisa gigante. A direita acha que não, acha que o que é importante é a nação, e aí é que é a comunidade política por excelência, não é? Portanto, eu acho que é essa. Depois, as democracias liberais são muito individualistas também, quer dizer, que é uma das questões que nesta conjuntura do 28 de maio também está em jogo, porque estes Estados, quer dizer, primeiro, a ditadura militar começa por ter o espírito da ditadura comissarial romana, quer dizer, é encarada como uma medida de exceção. Lá está, curiosamente, quem pensava assim eram os republicanos conservadores, Mendes Cabeçadas e outros, que achavam era como a ditadura romana, aquela ditadura dos 6 meses, ditadura chamada comissarial, que era uma instituição mesmo, era uma instituição de Roma, quer dizer, quando em determinadas situações de guerra, de grande calamidade, etc., a República suspendia, de certo modo, as suas regras e nomeava um ditador que governava por 6 meses. E depois prestava contas por esses 6 meses. E depois tinha que prestar contas desses tempos, etc., de tudo. Essa era a ditadura antiga, não é? Chamada ditadura antiga. Depois apareceram a nova ditadura, com o Principado, que já não há essas responsabilidades, nem esses limites temporais, e pronto, o ditador vai ficando, não é? A ditadura de Sila, por exemplo, e depois os Césares, já, de certo modo, o Principado, são formas de ditadura naquilo que eles chamavam uma transmissão sociocrática, quer dizer, o César, em que estava no poder, escolhia o seu sucessor. Era uma cooptação sucessiva, não é? Chamava-se isso, uma cooptação sucessiva. E foi o regime que foi introduzido em Roma depois da queda da República. Aqui também a questão da ditadura militar, que vai durar de 26 de maio de 26 até 33, que é quando se instala o Estado Novo. Também, digamos, a questão principal e a questão que era preciso resolver é a questão financeira, que era essa tradição da dívida externa portuguesa, que vinha de longe, vinha já do século XIX e era um fator perturbador das contas públicas, e que tinha sido muito reforçada
pelos custos da guerra de 14, não é? De 14-18, em que Portugal entrou em 16, mas que acabou por reforçar imenso estes custos. E, portanto, vai-se à procura de alguém competente. E Salazar não está também naquela ideia que foi muito incutida na minha geração. Não, ele estava em Coimbra, não queria saber das coisas, foram buscá-lo. Não. Salazar frequentemente vai publicando nos jornais, enfim, nos jornais conservadores e católicos, vai publicando artigos em que ele acompanha a situação económico-financeira. E entra em polémica, por exemplo, com o Sinel de Cortes, por causa do... O Sinel de Cortes procurava o grande empréstimo, não é? A ideia era um grande empréstimo à República Portuguesa. E Salazar intervém, é muito crítico, e portanto vai se tornando conhecido. Que também é inconveniente para quem está no governo. Vai se tornando conhecido, criticando com muita energia várias destas soluções, como do Sinel de Cortes, do grande empréstimo, etc. Isso valhou, aliás, os próprios republicanos da Liga de Paris, ou seja, o grupo que estava à volta do Afonso Costa, em Paris. O Afonso Costa, depois de representar Portugal no Tratado de Versailles, foi ficando por lá e praticamente ficou em Paris, já não voltou muito, ainda meia dúzia de anos antes do 28 de maio, já deixou de residir em Portugal, vinha cá de vez em quando, mas tinha-se desinteressado totalmente, e ficou em Paris, era um grande advogado de negócios, e portanto, mas criou, entretanto, depois do 28 de maio, à volta dele, e com outras figuras republicanas, criaram a chamada Liga de Paris. E a Liga de Paris, uma das coisas que fez quando se tratou desse empréstimo, foi declarar que não se responsabilizava pelo pagamento do empréstimo. Portanto, isto também pesou, e Salazar era muito crítico do caso. E, portanto, quando o Sinel de Cortes cai, o presidente Carmona, enfim, de certo modo representava o poder militar, convida Salazar para Ministro das Finanças. Salazar põe uma série de condições, são preenchidas e ele aceita e vai rapidamente resolver esse problema financeiro português. Ele resolveu em meia dúzia de anos. E, por outro lado, vai com os militares fazendo uma espécie de pacto não escrito. Ninguém esteve a escrever coisa nenhuma, mas há um pacto não escrito em que Salazar vê os militares como o poder legítimo, não é? E que, de certo modo, delegam nele para resolver o problema das finanças primeiro e para depois ficar à frente do Conselho de Ministros a responsabilidade política. E, portanto, vai ser neste contrato não escrito de governação que Salazar vai ter com os militares, não é? Em que se vai fundamentar depois o Estado Novo. E com o avanço e aliás com as exigências que faz para assumir o cargo, a ditadura tinha, portanto, os seus representantes tinham a noção de que esta autonomia política iria acabar por gerar o seu próprio fim, na verdade, não é? Vamos lá ver, quer dizer, o Salazar tem ali resistências e tem inimigos, mesmo nesses núcleos de decisão do poder militar, ele tem partidários e tem inimigos, como toda a gente que se preze, não é? Mas ele, de facto, conquista um grande apoio nesses quadros médios militares. Aliás, é onde ele vai buscar alguns dos seus colaboradores, vai buscar alguns dos seus colaboradores próximos,
E, portanto, saem desse núcleo militar. Ele está bastante à vontade com eles. Enfim, há um David Neto, que foi secretário dele depois, há o futuro general Santos Costa, na altura ainda capitão, se não estou em erro, capitão Santos Costa, que ele vai pôr, digamos, o Salazar vai ser ministro dos estrangeiros e ministro da guerra no período das guerras, não é? Vai ser ministro dos estrangeiros aí nesse período. Mas depois põe o Santos Costa como, acho que, subsecretário de Estado da Guerra, e como os generais agastados lhe tivessem dito, como é que é, ele com aquela ironia dele e sarcástica, como ele quando fazia perguntas, já como primeiro-ministro, como presidente do Conselho de Ministros, fazia perguntas aos generais, eles muitas vezes respondiam e depois diziam, mas vou confirmar com o capitão Santos Costa, quer dizer, que era o homem que sabia, que estudava, E o Salazar, quando o chatearam por causa da nomeação do Santos Costa como subsecretário da Guerra, portanto ficando, digamos, acima dos generais todos, o Salazar disse, os senhores estavam sempre a dizer que iam pedir a confirmação, e eu, para lhes poupar o trabalho, trouxe-o para o pé de mim. Foi assim que isto é uma resposta típica de Salazar. Portanto, ele traz, e ele tem a noção de sempre, eu não o conheci pessoalmente, mas o meu pai conhecia, o meu sogro foi secretário 5 anos dele, e dei-me com muita gente, antigos ministros, e que eu conheci já depois de 25 de Abril, uma série de gente que tinham proximidade com ele. E de todas as histórias, quer dizer, vê-se ou deduz-se que Salazar se considerava o poder constituinte eram os militares e que o tinham escolhido a ele, portanto havia uma espécie de pacto de regime à volta dos militares, que eram, digamos, o poder original. E quando ele dizia que gostava de ter sido ministro de um rei absoluto, o rei absoluto eram os militares, quer dizer, aquele, de certo modo, com que ele fez esse trato, e que funcionou. Ele ficou bastante traumatizado pelo golpe falhado dos generais em abril de 61, porque era um sintoma da divisão do exército, não é? Da divisão e da oposição de uns setores importantes do exército ao governo dele. Ele é isso que o perturba. Eu agora gostava de lhe perguntar, e faço-lhe aqui 2 perguntas, até em tom de certa forma de conclusão e também uma provocação. Eu perguntava-lhe agora, se calhar, como é que descreveria o Estado Novo e como é que, se quisesse apresentar o Salazar a uma pessoa que não o conhecia, que nunca ouviu falar, como é que o descrevia? Bom, e, por último, o que é que acha que a Terceira República podia aprender com o Estado Novo? Esta é a provocação. Eu, Salazar, apresentei, e com bastante sucesso, quando ele ganhou aquele concurso dos grandes portugueses, que teve, aliás, um desfecho extraordinário, porque eram os 50 anos da televisão em Portugal e, portanto, estava preparadas grandes festas, mesmo ali na televisão, estava preparado um grande banquete, etc. Não houve nada, quer dizer, a perturbação com a vitória de Salazar foi assim uma pré-publicação destas, agora, do sofrimento que têm com os sucessos do Ventura e do Trump e dessas coisas todas, quer dizer, eu acho que esse teve essa graça. O Salazar, essencialmente, é um patriota português, é um nacionalista português, com, de certo modo, em sentido contrário, as qualidades
e os defeitos médios dos seus compatriotas. Ele é frio, é lúcido, é racional, não tem medo, também não tem medo. É uma coisa muito interessante. Eu acho que o Salazar, eu li muita coisa sobre ele, não o conheci pessoalmente, só ouvi no dia que, quer dizer, ouvi, já não foi a ele, foi ao cadáver dele, no dia que ele morreu. Fui lá a São Bento, e nós não éramos, quando digo nós, a minha geração, que fez enfim, o Jovem Portugal, que era uma geração nacionalista revolucionária, como a gente se descrevia, não tinha grande consideração pelo Salazar. Chamávamos-lhe, era o Botas, era uma coisa de um conservadorismo que a gente achava excessivo, paralisante. As nossas referências, os nossos heróis eram outros. Mas depois, com o tempo que passa connosco e o tempo que passa para nós, de certo modo, há uma sabedoria e uma medida. Quer dizer, agora, vamos lá ver, esta gente agora, e vamos ver como é que fazem, mas já se viu pelos livros que reeditam, pelos artigos que escrevem, etc. A tática é apresentar o Estado, reduzir o Estado Novo à PIDE, ao Tarrafal e à censura. É como se só tivesse acontecido isso. É claro que houve PIDE, Tarrafal e censura. Mas, por exemplo, igualizar o regime português, como se fosse numa amálgama que os comunistas eram mestres, com aquela famosa frase do Dr. Cunhal, o nazifascismo de Hitler, Mussolini, Franco e Salazar. Quer dizer, ele começava em Auschwitz e acabava em Santa Combadão. Quer dizer, portanto, toda essa tática, que aliás é abundantemente documentada por estes livros que vão aparecendo todos, mais ou menos, uma parte deles subsidiados, e estes filmes extraordinários que eu até faço no próximo número da Crítica 21. Tenho um artigo sobre o Lavagante, sobre aquele filme a partir, que aliás até é um filme esteticamente bem feito e com uma atriz muito bonita, que é a Júlia Palha, e também com os homens, as criaturas mais feias de Lisboa, que foram escolhidos para serem os agentes da PIDE, não é? São tirados de facto, quer dizer, foram, e ainda por cima andam de chapéu e gabardine. Portanto, esta descrição do Estado Novo, por exemplo, esse filme também tem uma coisa que é absolutamente falsa do ponto de vista histórico, que é uma manifestação estudantil em que há mortos, que é reprimida pela polícia, e em que há mortos e feridos, e há tantos mortos e tantos feridos, que os hospitais, uma das personagens que é médico, é mobilizada para o hospital para trabalhar ali não sei quantas horas em cima do acontecimento, estão a chegar totalmente... Quer dizer que é uma coisa completamente falsa. Não há nenhuma manifestação de estudantes que tenha tido vítimas mortais. Não há. Houve um estudante, um agente associativo, que foi morto pela polícia, não sei exatamente onde é que foi, não sei se foi no técnico, sim, foi um dirigente associativo que foi morto pela PIDE, de facto, mas porque o tal agente estava cercado, o agente da PIDE, que lá estava, não sei a fazer o quê, mas foi cercado por esses dirigentes, por esses associativos, e para se defender, olha, disparou e matou. Mas quer dizer, mas não há manifestações de estudantis com mortes, quer dizer, aliás, é uma das coisas que estive a ver agora, por causa deste centenário do Estado Novo, e faz parte da minha ideia sobre, é que estes regimes de tipo autoritário, ditatorial e liberais
não os fascistas, mas os nacionais conservadores e autoritários, também normalmente com algum fundo de populismo, são completamente diferentes. Quer dizer, o caso do Primo de Rivera e o caso, por exemplo, da ditadura militar em Portugal, e depois, em termos, por exemplo, de vítimas, são completamente diferentes dos da Europa Oriental. E há uma diferença base entre o viver normalmente e o viver perigosamente. O viver, sim, mas estes também eram por viver normalmente. Estes tiveram, claro que tiveram, por exemplo, a Hungria do Horthy teve 6 meses de ditadura, ou 4 ou 5 ou 6 meses, não sei agora de cabeça, mas de ditadura comunista do Bela Kun, com coisas, quer dizer, os comunistas em 6 meses mataram 600 ou 700 pessoas na Hungria, quer dizer, é uma repressão já bastante significativa. Quer dizer, aí, nesses estados todos da Europa Oriental, por exemplo, vê-se, quando se vai ver as vítimas, bem sei que eles estavam vizinhos da União Soviética e tinham tido choques diretos com os comunistas, que também não eram brandos, não é? Agora, quando a gente vê que o Estado Novo, enfim, as vítimas nos tais 48 anos andam pelas dezenas, não chegam a uma centena, as vítimas aqui na metrópole, também é uma coisa, porque agora também, enfim, perante estes números, agora também há muito a questão de trazer, enfim, os números do então ultramar, mas que são coisas completamente diferentes. Aqui, esses números são os que são. A Espanha de Primo de Rivera também é relativamente escassa em vítimas, pois com a Guerra Civil há vítimas cruzadas, aí sim, muito, muito altas e muito graves, contrastando exatamente com esses regimes da Europa Oriental, que são do mesmo tipo político, chamemos-lhe assim, são também nacionais conservadores, e lá têm figuras, como é o caso do Horthy na Hungria, como é o caso do Pilsudski na Polónia, tem essas figuras centrais que depois correspondem um bocadinho a Salazar em Portugal, mas lá está, tinham a vizinhança da União Soviética, tinham histórias também bastante diferentes da portuguesa, portanto com mais brutalidade, com mais... Agora, a sua questão era a descrição de Salazar. Salazar é essencialmente um nacionalista conservador, é um homem muito inteligente, muito racional, muito frio, e que consegue, de facto, governar, apesar de tudo, poupar Portugal à Segunda Guerra Mundial, que não foi, requereu muita arte e muita capacidade. Depois consegue, por convicção, porque ele estava convencido, e nisso teria alguma razão, que Portugal, ele receava que Portugal, sem ultramar, sem o Império, tivesse o risco de cair no domínio espanhol. Eu isso acho que nunca foi assim muito importante. Quer dizer, os espanhóis também hoje em dia têm um problema para manterem o que têm, não é? Para evitarem as secessões do País Basco e da Catalunha, que são muito fortes, os separatismos são muito fortes aí. Têm muito isso para se estarem a pensar agora em irem ocupar Portugal. Embora tenham, de facto, hoje muita influência aqui. Aliás, uma das características deste novo regime foi que praticamente os bancos deixaram de ser portugueses, as indústrias desapareceram, tudo isso, quer dizer, a energia. O país nesse aspecto recuou bastante. E, sobretudo, com o Império, Portugal era um país importante, que é uma coisa que eu acho que importava ao Salazar, e à minha geração também importava bastante, quer dizer, a gente hoje, enfim, quer dizer, eu gosto de Portugal, acho que é importante preservar a unidade e a independência de Portugal, mas tenho a consciência que passamos a ser um país de terceira ordem, quer dizer, um país
relativamente marginal na Europa, que ainda por cima também não tem tido sequer a habilidade de aproveitar algumas da sua experiência histórica não europeia, que nos poderia ainda valorizar alguma coisa. Nem sequer a maior parte dos últimos governantes não têm tido preocupação nenhuma desse teor. E, portanto, Salazar tinha a noção e achou que devia defender o então ultramar. Agora, há aqui uma coisa que também é grave e que eu cito sempre em relação a Salazar. Ele criou um regime que só funcionava com ele. Teve o azar também de ter o sucessor mais, como é que eu diria, mais indeciso que alguma vez. Portanto, sucederam num regime que tem um grande poder concentrado no Presidente do Conselho. O sucessor ser um homem de grande hesitação, de grandes dúvidas metafísicas sobre um caminho ou outro e que de um modo geral via a opção pelo lado do custo, portanto acabava por não decidir nada, e portanto ficar ali mais ou menos isolado, foi o que lhe aconteceu, e portanto nesse aspecto Marcelo Caetano, quer dizer, exatamente, eu não sei até que ponto era possível, hoje põe-se muito essas questões, era possível manter numa Europa democratizada, não é? E sobretudo democratizada e quer dizer, que tinha descolonizado, não sei até que ponto, indefinidamente, teria sido possível manter quer os territórios, quer a própria estrutura do poder do tempo do Estado Novo salazarista. Não sei, confesso que não sei, quer dizer, também confesso que tive um grande desgosto com o que se seguiu, quer dizer, esta forma de, portanto, a Terceira República. Você me estava a perguntar o que é que eu recomendaria para estas pessoas que nos governam em relação a olhar para o salazarismo. Por exemplo, há uma coisa que eu acho que era importante, que era o escrúpulo, às vezes quase doentio, com que Salazar separava os dinheiros públicos dos dinheiros privados. Ele próprio fazia questão de ter um telefone privado para as chamadas pessoais dele. Ele não se dava com ninguém, portanto, devia ter muito poucas chamadas pessoais. A maior parte das pessoas com que ele se dava era por razões políticas, não é? Portanto, não tinha uma família própria, não tinha nada dessas coisas. Portanto, nunca se percebeu muito bem para que é que era esse telefone. Mas essa preocupação de separar os dinheiros, ele pagava as férias lá naquele forte, de coisa, pagava lá, era doentiamente escrupuloso nisso. Isso era uma coisa que, enfim, seria bom e poderia ser. E depois é de facto aquele sentido que ele tinha, o sentido do interesse nacional, do valor da comunidade política, tudo isso, que eu penso que foi bastante descurado e bastante esquecido, não é? E sobretudo nem sequer é uma coisa achada importante, não é? Portanto, eu acho que poderia aprender muito. Ainda agora, a semana passada, andava aí tudo muito preocupado por causa daqueles elogios à posição portuguesa em relação às bases que o secretário de Estado, Rubio, fez. Ficou tudo muito incomodado. Aqui, a esquerda, a oposição de esquerda, barafustou imenso e fez daquilo um caso. Mas eu, de facto, surge a pergunta, porque é que esta gente que nunca ligou nenhuma à independência nacional, à comunidade nacional, ao nacionalismo, que eles passam a vida a falar como se fosse uma coisa diabólica, porque é que eles estão tão preocupados agora exatamente com o interesse nacional, com a honra do país, enfim, com os elogios, com os elogios do Rubio ao país?
porque é que eles agora estão tão ofendidos, não? Seria para resgatar, se calhar, algum eleitorado que lhes escapou? Não, eu acho que também já se percebeu que, melhor ou pior, as pessoas... Isto teve várias razões, não é? Uma delas até foi o próprio desaparecimento da União Soviética, e com o desaparecimento da União Soviética, a base de apoio financeira, logística, aos partidos comunistas, não é? Os partidos comunistas eclipsaram-se praticamente, e aqui em Portugal também, já comparado com o que já foram. Portanto, aí não há dúvida que valia a pena... quer dizer, ou melhor, não valia a pena, é absolutamente excessivo e um não facto toda esta polémica que, enfim, que os partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda querem levantar à volta do uso das bases das lajes durante a guerra do Irão. Quer dizer, é uma perfeita... um abuso, quer dizer, é um não tema, não é? Queria só dar, entretanto, ao meu público, no link da descrição vão ter a Crítica 21, pois é, a forma Crítica de aderir. 21, Sim. Eu acho que a Crítica 21 reúne um grupo, enfim, Rui Ramos, historiador, José Luís Andrade, Carlos Maria Bobone, Inês Pinto Basto, António Bivar, quer dizer, José Maria Cortes, reunimos um grupo de gente de várias gerações, que eu acho que sou o mais velho, temos um grupo de gente de várias gerações e que nos empenhamos naquilo que sabemos fazer, que é a chamada batalha cultural, batalha das ideias. E, melhor ou pior, podem ver, já temos aqui, já vamos no número 14, já existe a revista há 3 anos, e é uma revista que, enfim, com o link que vai ser aqui colocado pelo Alexandre, podem consultar e podem assinar, não é? Porque para além de se assinarem, para além da revista, têm sempre em cada número um livro da chamada Biblioteca Crítica Fundamental. Olha, já agora, este foi o último. Olha, este foi o último. Este foi o último. Como estamos no ano dos 250 anos da independência americana, publicamos aqui os textos do Hamilton, do Madison e do Jay sobre a Constituição Americana, não é? Que é um tempo muito, muito interessante e muito significativo. E, portanto, acho que, enfim, para as pessoas que lhes interessam estes temas de história de Portugal, vistos de uma outra perspectiva, está aqui mais uma vez o livro do José Luís Andrade sobre o 28 de Maio. Também terão o link, este no caso é na Amazon. Agora sim. Também tenho esta minha biografia do Salazar, que agora curiosamente foi editada em húngaro também. Em húngaro? Em húngaro. Muito bem. Portanto, entretanto, obrigado por terem estado desse lado. Terão todos os links, tanto da Amazon como da possibilidade de assinarem a crítica. Portanto, recebem tanto o livro da Biblioteca Fundamental como a revista propriamente dita. E terão, entretanto, alguns links de acesso também aos livros do seu professor, que caso tenham interesse estejam à vontade. E fica então o episódio gravado do centenário do golpe militar do 28 de maio. Portanto, obrigado então por estarem desse lado e novamente obrigado por este bocadinho. Golpe é um movimento. Sim, exatamente. Mais movimento. Golpe foi o 25 de Abril. O 28 de maio foi mais um movimento, até porque veio de fora de Lisboa para Lisboa. Também é importante. Muito bem. Obrigado.